Boa noite, amada igreja do Senhor. Boa noite, amada igreja do Senhor. Glória a Deus. Como é bom estarmos na presença de Deus, na casa do Senhor. Porque nós escolhemos a boa parte. Glória ao Senhor Jesus. Nós temos um tema hoje, altar. E nós vamos ministrar ao coração da igreja aquilo que Deus quer para as nossas vidas aqui essa noite. Que nós sejamos altar e sacrifício. Que nós possamos viver uma vida de adoração ao nosso Deus. Amém? Romanos 12, de 1 a 3. Eu peço ao pastor Afrânio que leia e ore, por favor. Romanos 12, de 1 a 3. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável, a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Obrigado, glorioso Deus, por teres nos reunido aqui, por nos teres congregado na tua presença, por teres já ministrado, Senhor, os 5 minutos de oração. Tivemos uma tremenda e maravilhosa ministração, tremendos e maravilhosos louvores. E agora, nesse culto de adoração, unge e capacita a tua serva, como tens feito, pastora Nailfe Jorge, para que ela apresente à igreja aquilo que tu já colocaste no coração dela, para repassar à tua igreja. E desde já agradecidos oramos, em nome de Jesus. Amém. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aqui nós estamos vendo o sacrifício. Deus nos chama a termos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. É com a razão, irmãos. É com a razão. E aqui não tem como falar de sacrifício sem falar de altar. E é nesse ponto que eu quero falar. O altar é um lugar de sacrifício. Altar é lugar de sacrifício, de oferenda a Deus. Como nós lemos aqui, que o nosso corpo seja vivo, um sacrifício vivo, santo e agradável ao nosso Deus, que é o nosso culto racional. Nossas vidas sob altar significam o quê? Entrega. Entrega a Deus. Tanto o altar quanto o sacrifício são importantes. Que altar nós estamos sacrificando e que sacrifício nós estamos fazendo diante do altar. Tudo isso é muito importante. Se a gente for rememorar aqui lá em Gênesis, quando Caim e Abel levaram sacrifício no altar, Caim levou um sacrifício que não foi agradável a Deus, diante do altar. E quando Abel levou um sacrifício agradável a Deus. Então não é somente o altar que é importante, mas o sacrifício que nós levamos a ele. O altar, nós entregamos aqui diante de Deus. Quando nós estamos aqui na presença de Deus, a nossa vida, quando está lá fora, diante de Deus, seja um sacrifício vivo, santo e agradável no altar que Deus proporcionou para as nossas vidas. Nós estamos diante do altar do Senhor ou qualquer altar. Para quem nós estamos sacrificando a nossa vida? Para homens? Para a glória de homens ou para a glória de Deus? A importância de nós termos tanto o sacrifício quanto o altar na presença do Senhor.
Como eu falei, altar é lugar de rendição, de consagração total. Quando um animal era levado no altar, dali ele não saía vivo. Quando um animal é levado ao altar como sacrifício, ele não sai vivo. Aí a questão para a nossa vida é: nós, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, quando nós nos sacrificamos, quando nós temos sacrifícios de louvor, de adoração ao nosso Deus, o nosso eu tem que sair morto dali. Não pode sair vivo. Diante do altar de Deus, o nosso eu não pode mais existir. Se eu estou diante do altar de Deus, como sacrifício vivo, santo e agradável, dali eu não posso sair viva. O meu eu não pode sair reinando, a minha vontade humana não pode sair reinando. O nosso altar, a nossa vida diante do altar tem que ser para a glória do nosso Deus. Uma dedicação total. Nossas vidas sobre o altar representam uma dedicação total, eterna, incondicional ao nosso Deus. É a Ele que nós pertencemos. Como nós cantamos aqui, como Maria ali, tinha um altar, era o próprio Deus ali, o Cristo ali, como... E Maria deu tudo que ela tinha, ela escolheu fazer ali, escolheu aquela boa parte ali, ela não abriu mão. Quando Marta, diante do altar, achava que estava sacrificando alguma coisa, pede para minha irmã vir me ajudar, queria mostrar, ter glória de homens, quando ali Jesus falou, epa, ela escolheu a boa parte. Aqui ela está se negando para tudo, para ouvir o melhor. Assim tem que ser a nossa vida diante de Deus. Nossas vidas sobre o altar significam verdade. Verdade. Não há mentira diante do altar do Senhor. Não há mentira como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não pode existir mentira. Nós temos que ter a verdade reinando em nossas vidas. Por mais que seja dolorido, por mais que seja se humilhar diante desse Deus Todo-Poderoso, se entregar, tem que ter verdade. Tem que ter doação. Essa verdade tem que viver e reinar em nossos corações. Viver para Deus é ter o nosso culto racional. E a verdadeira forma de adorar a Deus é com culto racional. É com a razão, é com a verdade, é com a vida. É com tudo que temos e somos. É com a negação do nosso eu. É como esse sacrifício que Deus espera que nós tenhamos diante dele. Diante do altar do Senhor. Salmo 141, 2 diz assim: que a minha oração suba como incenso à tua presença, e o levantar das minhas mãos seja como sacrifício da tarde. Vou repetir. Que a minha oração suba como incenso à tua presença, e o levantar das minhas mãos seja como sacrifício da tarde. O altar que estou, como se Davi estivesse falando assim, o altar que estou construindo aponta para o Deus que eu sirvo. Tudo que seja feito para a glória de Deus. Nesse salmo aqui, ele entrega a sua vida. Ele se coloca diante de Deus, porque os seus inimigos estavam ali perturbando a sua vida. Ele se coloca, Senhor, a minha vida seja uma oração, minhas mãos sejam erguidas para Ti. Que nós possamos ter esse sacrifício de adoração a Deus. Se colocar diante de Deus. Que a nossa oração seja como um incenso. Deus recebendo aquela oração, aquela vida com Ele. Não é só oração. Oração é importantíssima, irmão. É necessário na vida do crente. Oração, palavra, é necessário. Mas que a nossa vida seja essa oração. Seja essa oração para o Senhor. No contexto, irmão, que nós vivemos hoje, nós vivemos um mundo onde existem vários estilos de vida. As pessoas hoje vivem como querem. As pessoas hoje não têm mais nem identidade, né? Não sabem mais nem quem são. Não tem mais... Se você perguntar para um jovem hoje, aqueles jovens que são bem, né? Mundanos mesmo, você pergunta assim, quem você é? A pessoa não sabe se ela... não sabe nem que gênero ela é. Mano, é tanta coisa assim que eu falo assim, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Vou acabar sendo presa, porque eu não sei falar esse monte de coisa que falam aí. É tanta letrinha, tanto número agora, é tanta coisa que eu não sei mais nem o que é. Nem eles sabem o que eles são. Eu não tenho gênero, nem gênero tem mais. Acha que não tem, né? Porque tem. Então as pessoas não têm mais identidade, se identificam como um cavalo, como uma anta, como uma minhoca, como um verme. Tanta coisa hoje em dia.
As pessoas não têm mais identidade. Nós vivemos nesse mundo. Até as igrejas, graças a Deus que eu estou falando de igrejas que não têm um Espírito Santo, mas as igrejas, muitas igrejas hoje não têm mais identidade. Não vivem mais a palavra de Deus como deve ser vivida. Vivem em função dos membros. Quando o culto foi feito para adorar a Deus, não foi feito para amaciar ego de ninguém, não foi para deixar você confortável. A palavra de Deus não nos deixa confortável, irmão. Ela não veio para nos deixar confortável. A palavra de Deus veio para confrontar o nosso eu, a nossa vontade humana. Ela veio para nos modificar, para transformar a nossa vida. Ela veio para isso. Ninguém é obrigado. Tanto que procura essas igrejas que não quer mudar. Quem quer viver sua vida dupla, que quer viver amaciando o seu ego, porque acha que uma vez salvo, sempre salvo, isso não existe. Leia Romanos 8 lá, fala sobre isso. Fala sobre pendor da carne, vai para o mundo, vai ser inimiga de Deus. Toda inimizade contra Deus é pendência para a carne. Não tem como, a santificação ela é diária, a luta contra o nosso eu é diária, irmãos. Nós temos que deixar o fogo de Deus arder no altar. Tem que arder, tem que queimar. O fogo faz o quê? Purifica. Nós temos que deixar o fogo de Deus arder na nossa vida. Deixar Ele manifestar a glória dEle nas nossas vidas. Todos nós estamos construindo um altar. Isso não se trata, irmãos, uma escolha nossa somente. Mas sim é o reflexo daquilo que nós vivemos. Não daquilo que nós falamos, mas daquilo que nós vivemos. Que altar nós estamos construindo? Que altar nós estamos... Deus se importa muito com o altar, irmãos. Desde o princípio, desde Gênesis, os homens de Deus construindo altar, Êxodo, Deuteronômio, Levítico, os altares construídos. Abraão foi um dos que construiu muitos altares diante do Senhor. Você vê Josué, você vê José, você vê todos eles construíram um altar diante de Deus. Você vê Moisés, você vê que altar nós estamos construindo. Porque existem vários tipos de altar. Que altar nós estamos construindo diante do Senhor? Quando nós falamos sobre nós termos um estilo de vida, nós já entendemos, já foi pregado aqui, que a adoração é do jeito que eu quero viver. Eu escolho ser um adorador. Adoração não é louvar. Louvar faz parte da adoração. Mas a adoração não é só louvor. Ela faz parte, o louvor faz parte de eu estar adorando a Deus, mas o louvor não quer dizer adoração. Adoração é o meu estilo de vida. Eu escolho adorar a Deus, eu escolho seguir os preceitos de Deus, porque adoração significa viver a verdade, viver os preceitos, como eles foram estabelecidos. Porque tem muita gente que louva, entre aspas, né? Louva muito bonito. Mas o louvor não passa de um momento, de uma emoção. Emoção não transforma vidas, mas eu posso me emocionar na presença de Deus. Com a adoração, a transformação do meu ser. Eu já vi muita gente entrar, chorar e continuar fazendo as mesmas coisas que faziam. Mas eu já vi muita gente entrar, muitas vezes chorando ou não chorando, e serem transformados pelo Espírito Santo e mudarem a sua vida diante de Deus. Porque entenderam que sua vida vai ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O meu louvor não vai ser só aquele momentinho ali, para que os outros vejam que eu estou chorando, que eu estou levantando as mãos. Faz parte. Isso é maravilhoso, irmão. Chorar, se derramar na presença do Senhor. Quem não gosta de sentir essa emoção? A emoção faz parte. Mas a emoção somente não transforma. Não adianta eu cantar as mais lindas melodias, pregar de uma maneira eloquente e bonita, se não tenho vida com Deus. O Senhor fala na sua palavra que muitos farão grandes prodígios no nome do Senhor, mas naquele dia Ele vai olhar e dizer, não vos conheço. Mas Senhor, em teu nome, eu subi no púlpito, eu cantei, pessoas se converteram. Senhor, mas em teu nome eu preguei com tanta
eloquência, com fogo. Quando eu fiz o apelo, muitos se converteram. Senhor, mas em teu nome eu expeli demônios, teu nome falei cura e foram curados. Eu não te conheço, eu tenho compromisso com a minha palavra. Cadê a sua vida de adoração? Cadê a sua vida de entrega? Onde eu me encontro diante do Senhor? Será que eu estou fazendo isso para homens ou para Deus? Será que eu estou querendo mover o coração de homens ou quero mover o céu na terra? Quero que Deus manifeste a glória dele. Será que eu tenho aparecido e Deus diminuído? Ou Deus tem aparecido e eu tenho diminuído? Quem sou eu nesse altar? Que sacrifício eu estou entregando diante do altar que eu estou construindo? Qual é o altar que eu construo? Que sacrifício eu estou entregando? Isso é para cada um de nós, irmãos. Para cada um de nós. Que a minha oração suba como incenso na tua presença. E o levantar das minhas mãos seja como o sacrifício da tarde. Entrega, irmãos. Entrega no Senhor. Nós vivemos hoje uma aberração, porque é bíblico. O Senhor fala, achará porventura fé na terra quando o Filho do Homem vier, mas haverá um povo que estará avivado. Haverá um povo que estará adorando a Deus. A gente vê aqui Davi pensando no altar. Se você for analisar esse versículo aqui, a gente vê. Aqui aponta para a nossa vida hoje, uma maneira que faremos as nossas escolhas, tomaremos as nossas decisões diante do Senhor. Ao ler esse verso, a gente pode imaginar, pode ver Davi, o interesse de Davi em ter um altar de adoração. Entregar mãos, levantar mãos santas. E aqui a gente vê a entrega, e não só a entrega, mas o recebimento dessa adoração diante de Deus. Diante do Senhor. Ali ele apresentava orações e sacrifícios diante de Deus. Que nós possamos entregar nossa adoração para esse Deus Todo-Poderoso, possamos construir um altar de adoração na presença de Deus. Todos nós estamos construindo um altar, todos nós. Que nós possamos ter a escolha certa de adorar a Deus em espírito e em verdade. E o que estamos colocando nesse altar? Que seja a nossa vida, que seja a nossa entrega, que seja a negação do nosso eu. Ainda mais nesses últimos tempos, irmãos, nós possamos viver isso. Todos nós somos esses construtores de altar. E que nós possamos ser esses adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. Porque não adianta, irmãos. Já vi muitos que já passaram por... Muitos famosos até que já cantaram, se converteram, mas não conseguiram sustentar a sua fé. Porque amaram mais as coisas do mundo do que a coisa de Deus. Amaram mais o que entrava no bolso. Amaram mais a fama, amaram mais o seu eu. E hoje debocham de quem tem fé em Cristo. Então a gente vê aí que altar esse povo construiu. O altar do eu, o altar da adoração a si mesmo. Que nós possamos ter um altar diante do Senhor. Irmão, nós fomos criados à imagem e semelhança desse Deus. Eu vi um exemplo que foi tremendo. Sem Deus, irmãos, não tem como nós termos vida. Sem Deus não tem como ter vida. Nós somos mortos espiritualmente. E esse exemplo, para mim, é bem simples de entender. E a gente passa a entender realmente por que nós fomos criados. A moça deu o exemplo de uma luva. A luva, ela foi criada à imagem e à semelhança da nossa mão. Não é verdade? Para a luva ser utilizada, ela precisa de quê? Você encha, a mão enche aquela luva, aí ela vai ser útil. Ela vai ter um propósito, não vai? Ela vai ser utilizada. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Imagine isso. Deu para entender? Quando Deus não está preenchendo a nossa vida, nós não temos utilidade. É como a luva. Se não for preenchida pela mão, ela não tem utilidade. Ela está morta. Assim é a nossa vida. Se nós não formos preenchidos por Deus na sua totalidade, a nossa vida não tem sentido nesse mundo. Nós estamos mortos diante de Deus.
Nós possamos ser preenchidos por esse Deus. Nós possamos estar diante de Deus em adoração. Porque Deus quer que nós estejamos cheios da sua glória. O resultado daquilo que construímos enquanto caminhamos será apenas a revelação de que tipo de Deus tem governado o nosso coração. Eu vou repetir essa frase. O resultado daquilo que construímos enquanto caminhamos nesse mundo é um resultado daquilo que fazemos diariamente. O que vocês têm feito diariamente? A importância de congregar, a importância de estar no culto, isso é bíblico. Isso é fato. Isso ninguém muda porque é um mandamento do Senhor. Eu não estou falando dentro da igreja. Eu estou falando o que nós construímos. Como nós andamos lá fora. Como nós caminhamos lá fora. Revela que tipo de Deus tem governado o nosso coração. Revela que tipo de altar nós estamos construindo. Que templo nós somos diante de Deus. Quem somos nós diante do Senhor. Isso tudo revela quem nós somos. E revela além qual Senhor nós estamos servindo. Quem que nós estamos servindo? Nós mesmos? Os outros deuses, as coisas desse mundo? Que tipo de altar nós temos construído? Será que o nosso altar é um altar de adoração, é de entrega, de renúncia, de humildade diante desse Deus? É reconhecimento dos meus erros, é saber pedir perdão, irmãos? Eu nunca vi. Quando é mais difícil, vou dizer uma coisa, é mais difícil uma pessoa que está dentro da igreja, cauterizada, pedir perdão do que um ímpio. É incrível isso. Uma pessoa que está dentro da igreja, cauterizada, é mais difícil pedir perdão do que um ímpio. Porque ela acha que ela está certa, que ela está perfeita, porque eu estou na igreja, então, irmão, a gente é santo porque Deus diz que nós somos santos, amém? Mas se a gente não viver em santidade, a gente não pode ser santo. A nossa carne, a palavra de Deus, milita contra as coisas de Deus. Então nós estamos nesse mundo, irmãos. Deus sabe como nós queremos nos santificar. Mas qualquer coisa nos tira da presença do Senhor. Um pensamento, a falta de humildade já tirou. Achar que você não erra já tirou. Porque nós erramos, nós estamos nesse mundo, não existe ninguém perfeito. O Senhor fala isso, aquilo que eu falei lá, leia Romanos 8 depois. Você vai ver que Deus fala sobre isso, que é falado sobre isso. Nossa carne milita contra o espírito, isso é natureza humana. Então nós temos que nos santificar. Existem pessoas que acham, muitos até famosos, que acham que cantam bonito, que falam bonito, que cantam as melodias mais lindas, estão fora da verdade, estão fora da presença do Senhor. Porque não deixam Deus brilhar, querem brilhar no lugar de Deus. Que altar estão construindo? Quem somos nós diante de Deus? Que Senhor nós estamos servindo? Nós temos que ter uma vida no altar. Viver é construir um altar para o Senhor. As nossas atitudes e reações diante das circunstâncias desfavoráveis revelam o que tem sido prioridade em meu coração, em nosso coração. As nossas reações, irmãos. Como é importante a reação. Na verdade, a gente mostra que a gente é quando algo vem de encontro àquilo que nós temos, que é aquilo que nós somos. Como nós reagimos diante de situações revelam quem nós somos realmente no íntimo. Eu estou dizendo que a gente não pode reagir errado de vez em quando, porque nós somos humanos e às vezes a gente erra, até peca. Mas não essa é a vontade de Deus. Nós temos que aprender a controlar, porque a palavra de Deus fala que aquele que não tropeça no falar é o quê? Perfeito varão. Se ele está falando que nós podemos, nós podemos. Mas como é que a gente faz isso? Tendo uma vida de sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus, no altar do Senhor. Saber que nós erramos, que nós temos que pedir perdão. Saber que nós somos falhos. Saber que coisas acontecem conosco, que às vezes a gente se esquenta também. Mas o Senhor fala, irai-vos, mas não pequeis, não se passe o sol sobre a vossa ira. O Senhor fala, nos dá tantas coisas que nós podemos viver. Mas às vezes a gente acha que a gente já pode tudo, que a gente... Aí que altar é esse que eu construí? O altar do meu eu. O altar
onde eu é que estou sentado. Deus não quer isso para a nossa vida. Que altar nós estamos construindo? Construir um altar, irmãos, não é uma tarefa fácil. É a negação do eu todos os dias, a santificação todos os dias. Que nós possamos viver isso aí. Essa verdadeira adoração. Que nós possamos viver o que Deus tem para cada um de nós. Nós possamos viver o que Deus tem. 1 Samuel 15, 22 diz assim: porventura o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. O que Deus está falando aqui? Não adianta eu construir um altar, sacrificar e não ter uma vida reta diante de Deus. Tem que viver em obediência à sua palavra. Em obediência àquilo que Ele ministra na sua palavra. Eu tenho que viver essa obediência todos os dias da minha vida. De que adianta eu sacrificar, de que adianta eu construir um altar e não viver em obediência a Deus. Não viver uma vida de sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Deus está falando isso, obedeçam a minha palavra. Só em obedecer, irmãos, já construí um altar de adoração e já estou me sacrificando como sacrifício vivo, santo e agradável. Porque eu estou me santificando diante de Deus, vivendo a prática da palavra. Prática da palavra e experiência com Deus estão ligadas à obediência. Ele busca o que? Adoradores que o adoram em espírito e em verdade, irmãos. O Senhor fala, Lucas 6,46. Por que me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu vos mando? Não adianta, irmãos, dizer que Ele é o meu Deus, que Ele é o meu Senhor, e eu não faço o que Deus manda. Eu não tenho uma vida no altar, eu não tenho uma vida de adoração, eu não tenho uma vida de prostração. Que eu possa render a Deus sacrifícios de louvor, agradáveis a Deus. Irmão, sacrifício é entrega. Sacrifício significa renúncia. Não existe sacrifício sem morte. Não existe sacrifício sem... mas sacrificavam, colocavam também diante do altar os cereais. Eram queimados. A palavra de Deus fala que os cereais, as comidas que eram colocadas no altar, eram queimadas. Tudo que vai ser colocado no altar vai morrer, vai queimar. Se eu me coloco diante de Deus, o fogo de Deus tem que arder. Tem que arder em mim, tem que arder na minha vida. Que cada louvor que eu cante seja para louvar o nome dele. Não adianta eu falar as coisas mais lindas, não adianta eu conseguir fazer os louvores mais poéticos se não existe verdade em mim, se não existe em mim adoração. Não adianta, irmãos. Eu tenho que ser um adorador. Eu tenho que estar diante do altar do Senhor com adoração. Tenho que viver o que Ele tem, o que Ele propõe para a minha vida. É negação. Deus não falou que seria... se fosse tão fácil assim, irmãos, é assim, então eu pecava nessa área na minha vida, depois que eu aceitei Jesus, agora pronto, aceitei, eu não vou mais pecar nessa área. Não, é luta. Não é assim. Eu tenho que renunciar ao meu eu tenho que botar a minha vida no altar e deixar aquilo queimar. Senhor, vai doer, porque queimar dói, irmãos. Sacrifício está dizendo, sacrifício não é algo que é fácil. Você vai fazer algo que é penoso, que é difícil diante do Senhor. É correr, é fugir, é negar. Pessoas que têm ou vício em pornografia ou qualquer outro tipo de vício, ainda mais hoje em dia, né? Tantas leques. Se negar. Se negar. Isso é sacrifício. Isso é colocar diante do Senhor. Como Ele falou aqui. Senhor, Senhor, se não fazem o que eu vos mando. Por que me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu vos mando? Tu é meu Deus. Mas na hora disso aqui, meu pecadinho oculto é meu. Não vou colocar. Isso aqui não tem como queimar. Isso aqui não. Isso aqui é meu. Não existe isso diante de Deus. Ou eu sou um adorador ou eu não sou. Ou então eu estou sacrificando, eu estou num altar que não exige sacrifício. Como muitos lugares por aí, não exigem sacrifício. Ter experiência com Deus é fazer exatamente o que Ele manda. E como nós lemos aqui. Viver o seu evangelho na sua plenitude. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar o próximo como a si mesmo. Ter misericórdia como Ele teve. Perdoar como Ele perdoou. Viver como Ele viveu. Andar como Ele andou. Amar como Ele amou. É isso. É isso.
É isso que Deus quer. Qual é o principal ponto de ser imagem de Deus? É refletir quem Ele é. É como eu falei, a luva, ela vai fazer o que lhe é propósito. Todos os dedos estão ali, se encaixaram, e ali a luva está fazendo o que a mão quer que ela faça. Nós somos imagem e semelhança de Deus, nós estamos aqui para refletir Ele nessa terra, não a nós mesmos. Nós não somos nada diante de Deus. Sem Deus, irmãos, nós não somos nada. Nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Aquilo que eu falei. Estamos mortos espiritualmente. Somos zumbis na terra. Porque as pessoas acham que quem vive o evangelho não tem liberdade. Você já ouviu falar isso para você? Alguém já falou isso para você? É porque tu não pode nada. Você não é livre para fazer o que você quer. É o contrário, irmãos. Eu sou livre para fazer o que eu quero, só que eu escolho não fazer. Quando a pessoa está no mundo, ela é escrava dos seus desejos. Ela não tem liberdade, porque ela é obrigada a fazer aquilo que ela sempre... Até para mostrar para os outros, ela não tem liberdade. Ela é escrava. Nós não somos. Eu posso pecar, eu não peco porque eu não quero, eu não tenho prazer nisso mais, eu não quero fazer isso. Deus me dá liberdade de não fazer e de fazer, mas eu escolho não fazer porque eu sou livre. Verdadeiramente nós somos livres, porque nós escolhemos estar na presença do Senhor. Nós escolhemos que Ele é que tem que crescer. Nós escolhemos que Ele é que tem que manifestar a glória dEle. Deixa arder o Espírito Santo na tua vida. Deixa arder a vontade de Deus na sua vida. Seja esse altar onde arde o fogo de Deus. Seja o templo do Espírito Santo. Seja o altar de adoração. Se entregue com adoração. E como eu falei, irmão, não adianta você cantar os mais altos louvores. Não adianta você ter a voz mais linda. Não adianta você pregar com eloquência. Não adianta você fazer coisas maravilhosas. Se não tiver Deus na sua vida, isso tudo é refúgio, é lixo. Diante de Deus. Cresça diante do Senhor. Seja a imagem de Deus. Aponte para o original, irmãos. Nós só somos a luva. Ele é que preenche essa luva. Aponte para o original. Aponte para Deus. Que a sua vida aponte para Deus. Que as pessoas olhem para você. Eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus. Louvo a Deus. Que quando alguém olha para um irmão, olha para a minha vida, olha para você e fala assim, poxa, essa pessoa verdadeiramente assim é diferente. Eu sempre dou exemplo da minha irmãzinha, né? Ela sempre fala assim, não... eu até brinco com ela, falo, mana, para de falar isso. Ela fala assim, ai, mana, tu é muito santa, tu é muito pura. Eu falei, mana, pelo amor de Deus. Uma vez eu entrei no carro dela, ela estava ouvindo música do mundo. E eu entrei, o carro é dela, eu não vou chegar lá. Queima Jesus! Não, irmãos. É como eu falei, a gente tem a liberdade de ir na casa dos outros, sabe que a pessoa é mundana, eu não tenho que chegar lá queimando tudo, não. Eu fui convidado, eu fui porque eu quis. Então seja luz. Porque se eu faço um tipo de coisa desse jeito, seja lá repreendendo, fazendo, eu não escolhi ir lá, eu fui convidado, eu sei que era ímpio. Eu não posso chegar repreendendo, porque eu vou ser treva. As pessoas vão dizer assim, quem chato é esse? Ei, esse crente aí, isso aí não quero na minha... Meu irmão, seja luz. Jesus foi convidado para um casamento, ele foi luz. Ele foi luz. Ele não chegou lá falando um monte de coisa errada, repreendendo tudo. Queima porque eu sou o Senhor. Não, irmãos. Seja luz, que as pessoas olhem para você e falem assim, meu Deus, que povo diferente é esse? Eu entrei no carro dela, escutando lá, um tempão lá. Ai, mana, pelo amor de Deus, tu é santa. Deixa eu tirar esse... Minha filha, minha mana, esse carro é seu. E tudo aquilo que eu já falei, eu sempre fui referência diante de Deus. Da presença de Deus, como ela sempre fala, diante do Afrânio, ela falou assim, a minha irmã sempre zela pela palavra de Deus, sempre zela. Até quando meu pai faleceu, que teve lá, quando começou a partilha dos bens, começaram a já querer se estranhar, eu falei assim, olha, eu abro mão de tudo, eu não quero contenda na família. Deus sempre me supriu, e não vai ser agora que Ele vai me deixar desamparado. Não é um pouquinho de dinheiro ali que vai vir, que vai fazer com que eu vá brigar com a minha família por causa de dinheiro. E ali,
Esse tipo de atitude influenciou todos eles. Ali todo mundo mudou. E ali foi uma partilha na paz. Às vezes, 2 irmãos não conseguem fazer uma partilha de bens. 2 irmãos. Eu conheço gente que está há 20 anos. Está tudo parado. Como é que diz? Que eles colocam tudo sob júdice. Está sob júdice até hoje. 7 irmãos não fizeram contenda. Às vezes um testemunho seu faz a diferença. Que seja ele. Que as pessoas olhem e falem assim, porque a minha irmã... Não, porque Deus está na vida dela. Que ele, quando vem falar, porque é Deus na minha vida, irmão. Porque se fosse eu não agiria assim. Mas porque eu sirvo a Deus, eu ajo dessa maneira. Não sou eu, é Ele na minha vida. Ele mudou a minha vida. Sem Ele eu não seria esse tipo de gente. Que Ele cresça e que nós venhamos a diminuir, que nós possamos viver a vontade de Deus. Aponte para o original, glorifique o original, faça Deus crescer diante dos olhos de todos. Que as pessoas olhem para Deus na sua vida. É isso que Deus quer para cada um de nós. Nós possamos... A palavra de Deus fala que os anjos clamam santo, santo. Isaías 6:3 fala santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Nós possamos santificar esse Deus, que nós possamos exaltar esse Deus. O universo declara a glória de Deus, irmãos. Nós não somos nada, somos pequenos diante desse Deus maravilhoso. A palavra de Deus fala em Romanos 1:20-21, diz assim, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto têm conhecimento de Deus, mas não o glorificaram e não o glorificam como Deus. Irmãos, glorifique ao Senhor. Não é sobre nós, é sobre Ele. Deus derrama as dons em todos, sol sobre justos e injustos, dons para todo. Deus derrama dons só para a igreja? Não, irmãos. Pessoas mundanas que têm dons maravilhosos, seja dom de oratória, seja dom de cantar, seja dom de tocar, seja dom de cozinhar, é dom. Não estou falando de dom espiritual, estou falando de dom. Dom é presente, é algo que Deus dá à sua criação. Dons espirituais são outras coisas, é para a igreja, mas estou falando de dom. Só dom. Deus derrama dons. Se o homem não glorifica, não glorificam como Deus. Não estão sendo usados por Deus. Deus nos escolheu desde antes da fundação do mundo. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele pôs a glória eternamente. Amém. Nós somos criados para o perfeito louvor da glória do Senhor. Que nós possamos glorificar o seu nome com tudo que temos e somos, irmãos. Irmãos, essa vida aqui é muito pequena, muito passageira em relação ao que Deus tem preparado para nós. Irmãos, se nós pudéssemos ver e sentir uma gota do que Deus tem preparado para nós, eu tenho certeza que muitos de nós, quer dizer, toda a humanidade, se toda a humanidade pudesse sentir uma gota e ver o que Deus tem preparado, tenho certeza que todo mundo se convertia, não convertia? Bastava uma janelinha. Bastava uma janelinha. Muitos nem acreditam que Deus existe, mas se visse, acreditava, não é verdade? Aí não tinha fé. Aquilo que nós lemos lá, pela fé que Deus derramou em cada um de nós. É pela fé, irmãos. Deus quer que nós creiamos. É como aquele exemplo das 2 crianças que estão no ventre. 2 crianças no ventre. Vocês viram esse exemplo já? É mais ou menos assim, eu não lembro na íntegra. Mas 2 crianças no ventre. E uma criança... Claro, é história, né, irmão? Historieta, que isso, criança no ventre não conversa, né? Mas 2 crianças conversando e fala assim, eu creio que existe vida após o parto. Aí a outra falou assim, não existe vida após o parto, tudo acaba aqui. Não, ele fala assim, eu creio que quando a gente sair daqui, tem muita luz lá fora, a gente vai comer com a boca, a gente vai andar com as nossas pernas, a gente vai ver muitas coisas que nós não vemos. Aí a outra fala, não, isso não existe, tudo acaba aqui. Não existe vida após o parto. Aí ela falou assim, existe, nós vamos ver a nossa mãe. Aí ele falou, não existe mãe. Aí ela fala assim, se você ficar em silêncio, você vai ouvir a voz da nossa mãe. Olha que coisa linda. Porque
Onde é que está a nossa mãe? A mãe está ao nosso redor. Se coloque como filhos de Deus. A gente conversa com as pessoas que não creem em Deus. Existe vida. Isso aqui é passagem. Deus está em todos os lugares. Se nós aprendemos a calar a nossa voz, nós ouvimos a voz de Deus. Através da sua palavra, no nosso coração, dizendo, meu filho, isso não é certo, não faça isso. Nós podemos ouvir a voz de Deus. Quando nós aprendemos a calar a nossa voz, o nosso eu, a nossa vontade, quando nós passamos a louvar além de um momento, além de uma emoção, quando nós passamos a adorar a Deus em espírito e verdade, quando nós aprendemos a diminuir, nós passamos a deixar Deus agir na nossa vida. E nós passamos a ver a luz que Deus tem para cada um de nós. Que nós possamos nos humilhar diante desse Deus Todo-Poderoso. Que nós possamos viver o que Ele tem para cada um de nós. Que os nossos interesses sejam o interesse de Deus. Que os nossos sonhos sejam os sonhos de Deus. Que a nossa vida arda como um altar em adoração, com o fogo de Deus em nossas vidas, porque o fogo de Deus é maravilhoso. O fogo de Deus queima as impurezas da nossa alma, do nosso eu, da nossa vontade humana. E quando a gente deixa esse fogo arder em nossos corações, nesse altar, nós passamos a ter uma vida plena de adoração a esse Deus. Tudo que nós fazemos seja para a honra e glória dele. E fala em 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Irmão, se eu vou na esquina, é para a glória de Deus. Se eu vou sair, vou trabalhar, é para a glória de Deus. Se eu vou na faculdade, é para a glória de Deus. Quando a gente entende isso, irmão, que a gente não é crente dentro da igreja, a gente é crente em todos os lugares. A gente tem uma vida de adoração em todos os lugares. Não adianta eu querer aqui mostrar uma falsa humildade lá fora, eu querer ser grande, ser o poderoso, ser o chefão, humilhando os outros. Não adianta. Mostrar para minha família uma arrogância, mostrar diante dos outros que eu sou. O eu sou é Ele, irmãos. Ele é o mesmo ontem e hoje será para sempre. A gente morre, a gente passa. Agora a gente escolhe para onde a gente quer ir, de acordo com o que nós vivemos aqui. As nossas atitudes nesse mundo aqui. A gente escolhe para onde a gente vai. Não é com as nossas palavras. Porque se você perguntar até para qualquer um, todo mundo quer ir para o céu. Mas quais são as atitudes das pessoas? Como elas se comportam diante de Deus? Nós somos comprados por preço, irmãos. Preço alto, preço de sangue. O Senhor fala em Isaías 43:7. A todos os que são chamados pelo meu nome. Você é chamado pelo nome de Deus? Sim ou não? A todos que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória. Você foi criado para a glória dele? E que formei e fiz. Nós somos chamados pelo seu nome. Nós somos criados para a glória de Deus. Ele nos formou e ele nos fez. Que nós possamos honrar o nome dele com as nossas atitudes. Que nós possamos honrar o nome dele, matando o nosso eu e deixando ele crescer e não nós. Que nós possamos deixar Deus queimar as nossas mazelas, irmãos. A nossa vontadezinha, nossas picuinhas. Como o ser humano tem picuinha. É uma coisa... Vocês sabem o que é picuinha, né? Glória a Deus. Como o ser humano tem picuinha. Como é cheio de não me toque, de milindre. Ai, irmãos, eu aprendi a deixar Deus trabalhar, mano. Como é bom de se preocupar com essas coisas. Meu irmão, se importe com o que Deus pensa de você. Se importe como você age diante de Deus. Se importe com as suas atitudes para agradar a Deus, não a homens. Se importe com isso. Porque Deus é que te justificou, irmãos. Foi Ele. Ele que te justificou. Que nós possamos ter isso diante de Deus. A todos são chamados pelo meu nome. Oh, Deus amado. Que nós possamos ser esses filhos de Deus. Filhos da obediência, como fala 1 Pedro. Ele fala como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Que ignorância? Não conhecia Deus, irmãos. Não tinha conhecimento.
Nós éramos ignorantes, fazia aquilo que a gente queria. A gente entende que Deus tem que estar acima de todas as coisas, que nós possamos viver isso. Não vos conformeis com este século, irmão, como nós lemos. Adore o Senhor com temor, exultem com temor. Salmos 2, 11. Que nós possamos adorar, já chama o ministério de louvor. Salmos 29, 2 fala assim: atribua ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adore o Senhor no esplendor do seu santuário, irmãos. Não sejamos aqueles que adoram com lábios, mas o seu coração está longe de Deus. Muitos adoram com lábios, mas os seus corações estão longe do Senhor. Falam palavras bonitas, poesias mais lindas, fazem canções maravilhosas. Eu dava um exemplo aqui, um dia desse, sobre a música Consagração. Todo mundo conhece essa música Consagração? É bem antiga, mas a pessoa que escreveu essa música Consagração, que a Aline Barros cantou na época também, pastor lembra, o Afrainho lembra desse testemunho do Wilson Santos deu aqui. Ele falou que essa pessoa que fez a música Consagração, ela se ensoberbeceu de uma maneira tão grande quando essa música estourou na época. Estourou! Em todo o Brasil, até no mundo, estourou essa música. O cara se ensoberbeceu de uma maneira tão grande que ele nunca mais conseguiu escrever música nenhuma. Quando o homem se exalta, a palavra de Deus fala que Deus o abate. Que nós possamos nos humilhar diante desse Deus Todo-Poderoso. Nos prostrar. O Senhor fala: venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Adoração é uma arma de guerra, irmãos. Que nós possamos adorar a Deus em espírito e em verdade. E que nós sejamos esses adoradores que estão na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém, amém. Bendito seja o nome do Senhor. Glorificado, exaltado seja o nosso Deus, amada, linda e preciosa igreja. Palavra maravilhosa, palavra que consola, que conforta, que transforma, que direciona.